Testando, 2, 3, estamos aqui para olhar para a câmera, né? Olha para a câmera, né? Não olha para você. E aí? Olá, como você está? Hoje estamos aqui presentes com o Léo. Puta, pareceu um centro espírita agora. Mesa branca, estamos aqui na nossa mesa branca. Vamos lá, os famosos designers vão baixar. Já tem uma caveira aqui. Estamos aqui. Vamos lá pra caveira. Desculpa aí, audiência. A gente tem uma caveira aqui. É uma pessoa mais idosa. Temos o doutor, aqui ó, tô com o doutor, como chama? Coluna aqui. Doutor Coluna. Estamos sentindo bem. Primeiro podcast que eu tô gravando numa poltrona decente, sabia? Que eu gravo num banquinho do lado da cama. Vambora. O que a gente vai fazer mesmo aqui? Sei lá, ó. Agora pra vocês verem só que ele não é um avatar, o Léo ele veio direto da Espanha, ou a gente foi direto pra Espanha, sei lá. Né? Certo? Sim, sim. E não é avatar, ó. É verdade. Na verdade, ó, agora vou ser realista, a gente tá tão na frente que o Léo ele não tá aqui. Isso aqui é uma projeção holográfica dele. A gente tá no metaverso. No metaverso. Sim. Bom, tô com o Leozito aqui do meu lado esquerdo e o Song que você já conhece do meu lado direito. O Leozito muitas vezes vocês não veem, mas vocês ouvem falar, né? O Léo é nosso representante, nosso... representante... que mais? Escravo. Escravo, O que você quiser. Lá da Espanha, né? E alguns aqui do Brasil não conhecem, só sabem que tem o podcast internacional, mas a gente tem esse podcast internacional que tem crescido pra caramba, né, Song? Sim. O Song tem os números, os dados, tem bastante aceitação e tá sendo muito bacana essa experiência. E também para falar duas coisas, né? A gente queria comentar aqui muito também sobre essa questão de como você se porta na internet, né? Como é que você se porta na internet, como é que você faz a comunicação. O legal do Léo tá que ele veio pro Brasil para passar as férias aí e tal, rever a família e tal, que nesse ano de pandemia... Quê? Férias mais ou menos, estamos aqui, né? Na verdade quem viaja nunca viaja, né, cara? Tipo, é uma merda. E o interessante de colocar ele aqui é para falar para vocês que, poxa, a gente tem esse canal lá fora, cresceu bastante, assim, em relação a números e proporção do tempo de vida, ele cresceu mais do que o próprio podcast Brasil, né, que a gente tem, em português, porque pega mais línguas, mais nações, né? E Léo, você tá fazendo uma entrevista com um monte de gente bem bacana, né? Sim, no final é um público bem diferenciado, desde de donos de estúdios, como aqui também alguns, profissionais O legal também na Espanha é que como concentra, né? Diferente às vezes um pouco do Brasil, tem muita gente fora, né? Então eu conversei com gente não só espanhol, como franceses, gente suecos, venezuelanos, então foi uma galera de... Ele vai se perder nas câmeras, fica tranquilo. Aqui, tipo telejornal aqui, agora aqui. Uma galera de outros países, então concentra muita gente, né? Tanto Barcelona como Madrid, tem uma galera do mundo inteiro, então não só de conversar com profissionais, mas também com outras culturas, né? Estão ali na Espanha, a maior parte realmente, a gente ainda tá com muita entrevista, todas as entrevistas estão em espanhol. Até uma com um brasileiro, recentemente fiz com um amigo aqui no Brasil, em espanhol, portunhol lá, o Guilherme, né? Bem legal também. E a ideia é conversar cada vez com mais gente também, como a Europa ali é como quase que um país, conversar com essa galera até de outros países, até já em inglês, outras línguas não muito mais que inglês e espanhol. A gente tava querendo fazer uns inglês, né, Song? A gente tá tentando pilotar, cara, que isso é E importante. logo vamos ter, tenho bastante contato, até porque a Europa tem essa facilidade, que aqui no Brasil a gente... Bom, o Brasil não precisa, né? O próprio Brasil já é autossuficiente, tem muita gente. Mas lá não dá pra resumir tudo na Espanha. E tá sendo bem legal, bem interessante. Não só pra mim, mas espero que o pessoal esteja curtindo e aprendendo, né? Eu tô aprendendo, não é brincadeira, muita coisa, muita história de gente que eu achava que conhecia, como amigos e tal, e não conhecia, porque aí quando você começa a conversar com a pessoa, você descobre um monte de coisa legal. É legal isso, né? Eu acho legal. que é o mais legal de fechar. Agrega pra mim é muito legal e acho que a galera também acaba aproveitando, né? Ah, sim. Deixa eu fazer a pergunta, Léo. As suas entrevistas são sempre online, né? Nunca é presencial, né? Até hoje, né? Sim, Tá. sempre. E como é que você sente em relação a isso? Você sente alguma diferença? Ou você sente uma distância? Ou a pessoa também fica tranquila para te abrir as coisas? Eu acho que tem esse lado um pouco menos, talvez, de
Eu acho que a pessoa fica menos envergonhada, porque a pessoa vai estar na sala dela, no quarto dela, isso ajuda por um lado. É engraçado que muita gente tem um pouco de vergonha no primeiro momento, você fala, nossa, você é entrevistado e tal. E é o que eu falo, até acho que as próprias entrevistas que o Hulk faz, não é uma entrevista de perguntas e respostas, é um bate-papo. E daí as dúvidas que eu tenho acabam sendo as perguntas da entrevista. A gente tem né, a gente acha que tem, eu, o próprio Hulk, a gente tem mais ou menos uma guia na cabeça, mas isso pode mudar totalmente, né? Dependendo pra onde a pessoa falar. Mas eu acho que as pessoas, no geral, ficam mais tranquilas. Eu acho, claro, que qual que é a dificuldade às vezes? Porque não depende só da gente. A gente pode ter um baita equipamento, microfone legal, tudo legal, luz e tal, e a pessoa não necessariamente vai ter tudo isso na casa dela. Conexão, às vezes pode atrapalhar. Já tive problemas aí de cair conexão. Puta, isso é uma merda, cara. Acaba a luz. Você não consegue garantir essa qualidade, é um pouco mais difícil. Mas eu acho, como a gente estava conversando aqui em off antes, é a oportunidade de conseguir falar com as pessoas. Se a gente tivesse um estúdio, tipo o Flow, esses caras grandes aqui do Brasil, né? Seria difícil convidar as pessoas, porque eu falo com gente de Barcelona, gente de outros estados, gente de outros países. E assim, é impossível conversar, então te abre esse campo de poder conversar eu acho com que o mundo inteiro. Isso aí que você está falando é legal, cara, porque a gente fala muito sobre as conexões, né? A gente viveu aí 2 anos de pandemia que foram bastante fortes, mudou bastante a questão da maneira de morar. Mas, meu, você tá em São Paulo aqui, você tá passando esses dias, você veio reclamando de um lugar que você não veio nem tão longe, que era Perdizes, a gente tá aqui no Morumbi. É foda. Tipo, demorou pra caramba. E as pessoas parecem que não entenderam o mindset, né? Voltaram a ter aquela história. E, cara, a internet permite com que você converse. Você conversou uma vez com o pessoal que tava no México, né? Você tava na Espanha, conversou com o cara do México. Algumas vezes, com vocês aqui no Brasil. E, cara, assim, o conteúdo é bom pra cacete. Talvez você convidasse... você tem a questão horária só, que às vezes pode dificultar um pouco, né? Sei lá, tô conversando com o cara do México 10 horas da noite lá na Espanha. E o cara é 1 da tarde, meio-dia, porque é maior que a diferença do Brasil, né? Mas possibilita. Se eu quisesse fazer um estúdio para fazer presencial, que também é legal, até pode no futuro, né? Não, vai ter no futuro. Algumas, vai ter. Mas a online vai ter sim. A Spotify vai contratar a gente, é lógico. Mas vai continuar tendo a online, porque a online é que possibilita conversar com o cara no Japão, o cara na China, ou seja, em qualquer lugar você conversa com as pessoas. Tem essas dificuldades ainda? Tem, porque não, existem plataformas, que a gente até utiliza algumas, que facilitam, que fazem gravações, a própria gravação do meu convidado localmente. Mas também não é perfeito, porque mesmo que você faça a gravação local, depende da qualidade do microfone. Então as pessoas, algumas têm uns fones legais, outras não, outras falam, pô, eu tenho um microfone aqui, o microfone não é tão legal, não funciona. Isso é mais difícil controlar, mas eu acho que mais que um super áudio, super hiper profissional, as pessoas querem escutar. Você consegue escutar a voz e ver a cara da pessoa, já tá valendo, porque aqui a gente não é show de... Ninguém aqui é bonito, ninguém aqui é ator, né? Se fosse, né? Se a gente pudesse fazer um deepfake aqui com umas caras mais bonitas, né? Talvez no futuro, né, a gente consiga. Não, e acho que as pessoas estão procurando conteúdo, né? Então a gente... E esses profissionais, eu acho que eles prezam pela qualidade de áudio, que a pessoa estando presente, você consegue garantir essa qualidade. Garante qualidade. Eu acho que tem uma questão também da percepção, quando a gente está falando muito desse mundo conectado, né? Que a gente está insistindo nisso, que a nossa empresa ela se tornou aí durante os últimos 5 anos, né, Song? A gente virou bastante essa história, entendeu as conexões, né? Entendeu que a internet... Ela facilita essas conexões, né? O Léo, na verdade, foi uma grande conversa. Eu tinha trabalhado com ele há um tempo atrás. A gente não tinha se encontrado aqui no Brasil já fazia tempo, até porque ele já estava na Espanha. Você está há quanto tempo lá? 5 anos? 6 anos, cara. 6 anos lá. E assim, se não fosse pela internet, se não fosse pela essa dinâmica que a gente entendeu que a internet podia causar, ou que as redes podiam causar, que você pode estar em qualquer lugar, né, do mundo, em qualquer hora, provavelmente a gente não ia conseguir gravar as coisas. Não, a gente não teria nem começado a fazer nada. Não, nada. Nem feito a entrevista, quando eu participei com vocês, e nem começado esse projeto. O Song mesmo, a gente estava falando aqui, o Song eu não conhecia. O Song eu não conhecia, o Léo, cara. E é o cara que mais fala com o Léo. Você é o cara que mais fala. A gente fala bastante e tal, e a gente não se conhecia pessoalmente. Então isso é legal. E eu acho que não é nenhum problema. Acho que as pessoas já aceitaram essa... Então, cara, eu acho que não. Ainda não? Eu acho que não. Acho que, por exemplo, quando a gente fala de flow, quando a gente fala... Não é crítica do flow nem nada. Mas assim, parece que o podcast, ele chama uma atenção assim, poxa, o cara foi até lá. Eu acho que também tem um negócio muito dessa importância que às vezes eu pego um pouco. Acho que as pessoas não perceberam até pela movimentação. Será que um pouco de herança da TV ainda? De Jô Soares da vida? Tem que ter o cara ali do lado dele. O cara tá ali, então quer dizer que o cara está lá. Né? Exato. Ah, você existe, né? Não, é legal, mas na tela no final...
concordo com você. Eu acho que esses grandes podcasts, acho que os grandes aqui, que é Inteligência... Que é tudo do grupo ali. Flow, Inteligência. Bom, de entrevista, não. O Nerdcast não é entrevista exatamente, né? Bom, às vezes tem também, né? O Nerdcast é mais um bate-papo. Mas eles fazem a distância. Os grandes de entrevistas, que são o Podpah... Isso, Podpah. Inteligência Artificial e o Flow. São nesse ano que estamos aqui falando, são os grandes, né? O Flow talvez em 2 anos mais... Brincadeira. Esperamos, sinceramente espero que não, cara. Porque os caras contratam e fizeram um modelo de negócio muito bom, né? Fizeram sacanagem ali um pouco, mas tudo bem. Mas a grande questão nesse caso é que eles colocaram todos os ovos num ponto só, né? Acho que isso foi e terreno alugado. Mas acho que aqui é um ponto interessante. A gente tá brincando do Flow, que teve todo esse caso do Flow recentemente agora, né? Das declarações do Monark. Foi um erro, todo mundo. Acho que ninguém aqui tá julgando ninguém. Mas tem uma coisa interessante. Esses caras fazem podcast ao vivo. Sim. E nós não fazemos ao vivo. Não. Por quê? Agora eu peguei, ele tá no celular aqui, não tava nem ouvindo a pergunta. Você vê como é que é tudo combinado aqui. Não, ele disse por que a gente... Porque se eu falo alguma merda no meu podcast, ou algum entrevistado fala alguma merda, a gente não entra em assuntos de geral política, muito. Sim. Mas entra em assuntos que a gente pode citar nomes, de repente a pessoa fica... E nisso a gente pode tirar na edição se causar algum problema. Sim. Ao vivo, esquece. Não, já era. Aconteceu com o Flow. Se o Flow não fosse ao vivo, Sim. nunca teriam sabido. Provavelmente eles iam cortar o que o cara falou, corta isso aí e vamos abafar o negócio. Provavelmente. É que o modelo de negócios dele é ao vivo, né? Começou todos são ao vivo, né? Desses grandes. Todos são ao vivo, né? Todos fazem ao vivo, depois fica a gravação. Sim. E quando vai ser. Quando que o Atomcast Brasil vai começar a ter lives? Cara, live... Ou não é uma opção? Tô aqui... Cara, a questão da live, assim, é que é o seguinte, é um negócio que já vi muita reclamação em podcast, que eu acho que a gente consegue driblar interessante, até pela própria internet também, que a gente não percebe. É que ele faz sentido, é interessante, mas eu acho que ainda é uma coisa que vem da televisão, como você comentou muito bem, cara. Essa coisa, live ao vivo... Qual é a vantagem de estar ao vivo na internet? Eu acho que só tem uma. Se tiver... audiência, a galera pode perguntar. Exato. E você pode ter no final da sessão, como os próprios fazem, falam, porque claro, eu gravo com meus convidados, a galera, depois que vai subindo para as plataformas, no Spotify não tem, né, pergunta, né? Acho que você consegue perguntar, acho que você consegue comentar. Mas no YouTube é a mesma coisa. Mas claro, se mesmo no YouTube ou no Spotify a pessoa coloca uma pergunta, já não vai ser tão fácil falar com o convidado. Você tem essa vantagem que, sei lá, você tá falando de um tema no final, alguma pergunta, pergunta pro fulano aí. Que eu não entendi o que ele comentou, ou sei lá. Eu tô pensando aqui, né? Então tem alguma coisinha. Eu acho que é só isso também, não sei se tem mais. Não, porque a outra vantagem também é que eles monetizam, né? Se você quiser que sua pergunta seja destacada, você paga pro YouTube, aí você fica destacado e você pergunta porque alguém pagou. Em vez de você ter 1000 perguntas, tem alguma vantagem financeira para os canais? Superchat, né? Cara, vamos conversar. Cara, mas então é muito louco isso, né? Quando a gente começa a perceber o quanto a internet ela pode facilitar não só o trabalho remoto, mas facilitar a comunicação, né? Porque ainda eu acho que tem um pouco do preconceito das pessoas, eu preciso ver para acreditar, tal. A gente percebeu bastante isso, né, Song? Eu trabalho a home office agora há 14 anos, cara, desde 2008. Caramba. E eu acho que esses 2 últimos anos é que o pessoal agora tá tendo respeito, né? Eu vejo o pessoal olhando e falando, ué, você tá na sua casa? Eu falei, tô. Mas é assim, eu falo, cara, eu tenho um home office há 14 anos, eu já montei assim. Começou na época que era por carta ainda, né? Comecei, era ping, era por carta. Sinal de fumaça. O pessoal trocava a carta dos projetos, assim, agora... Eu mandava pra caixa postal da Xuxa, tá ligado? CEP é 22.470. Exatamente. Ligava pro Bozo e mandava a carta. Não, mas acho que é o que você falou, tanto pro nosso caso, né, pra esse tipo de programa, né, de podcast, que acho que melhorou muito, não só o nosso, mas vários outros, esse acesso, né, e o acesso a essas plataformas digitais, que é algo importante, porque se não existissem essas grandes plataformas, a informação não chegaria, agora chega por todos os lados. Com certeza. E projeto, acho que melhorou muito, né, foi um dos lados positivos de uma situação ruim da pandemia, né. Muitas plataformas melhoraram e já tinham algumas que já estavam, melhoraram muito mais, ferramentas e tal. Algumas como o Miro, né? Depende o Miro, que depende. É super legal, né? Pra você fazer. O Canvas, né? Que tem, Canvas, né? O Miro eu acho sensacional, porque você entra, você faz workshops online ali com a galera. Cara, é impressionante como você faz um workflow, né? De trabalho. E ele vai natural, muito bom. Sim, é um pouco as primeiras vezes você fica um pouco confuso, mas depois que você se acostuma, é uma ferramenta legal. É igual quando você tá ali ao vivo. Claro,
esses papos paralelos que você tem numa discussão, né, de brainstorm, não existe, é um pouco diferente. Mas dá pra fazer muita coisa. Mas será que não é um pouco, será que não é um pouco diferente porque a pessoa ainda não acostumou, cara? Claro, porque às vezes eu tenho uns brainstorm. Assim, óbvio, tocar, conversar tal, você percebe outras coisas, mas... Por exemplo, você tá na Espanha desde a época que antes da pandemia e depois. A Teca, que é a empresa que você trabalha, ela mudou o mindset dela? Você sente isso ou ainda não? Porque aqui no Brasil parece que mudou, mas de repente agora já voltou tudo ao normal. Pouco. A galera acostumou. A gente já trabalhava muito, já por ter fábricas fora, né? Tanto fora de Madrid como da Espanha, então já era recorrente fazer muitas reuniões por Teams, por Zoom, por Blue Jeans, que era uma plataforma que a gente utilizava. Mas ainda se viajava muito, claro. Com a pandemia se aumentou muito mais as reuniões, né? Todas as conversas virtuais, troca de arquivos, isso aumentou mais. Mas ainda é uma empresa, a gente fala que é uma empresa ainda no estilo clássico. Tanto que a gente está agora voltando e a ideia, estamos mudando de escritório até agora. E é um escritório feito para que caiba todo mundo. O que é um pouco caminho contrário de muitas companhias que estão reduzindo espaço pela metade e fazendo... Falhou ali, ó. Eu devia ter mudado a câmera, agora a gente tá vendo a barriguinha do som. Sacaneou você. Pronto, a gente tirou aqui. Sacaneamos. Mas a Teca eu diria que é uma empresa um pouco, pelo menos de estilo um pouco mais clássico. Eles curtem ainda que a galera esteja junto, mas isso falando em Madrid. A gente vai continuar tendo muita reunião e as plataformas digitais a gente vai precisar usar porque a distância não dá para viajar toda hora, por custo também. E às vezes não só por custo, por não ter necessidade, sabe? A gente só viaja, eu gosto é legal viajar, poder visitar as fábricas, tudo, mas também é uma coisa cansativa, né? Você perde muito tempo, você perde 1, 2 dias para uma viagem. Sim. Então é só se realmente você tem que olhar ali, produto ainda que você tem que ver, aprovar a cor, mostra aí real que não tem como ainda fazer virtual. Sim. Mas empresas digitais, por exemplo, eu não lembro do Jonas, né? Do Jonas que eu conversei, eu não lembro o nome da empresa agora, nos podcasts. São Francisco? Não, era uma empresa, ele trabalhava em Canárias, a empresa agora fugiu o nome. E ele já falou, ele comenta, né? O Jonas Soares, é só procurar. Tá. Ele comenta que a empresa do seu podcast, né? Sim, o podcast espanhol. Ele é uma empresa que já começou remoto, nunca existiu um escritório, nunca foi. A empresa já nasceu há uns, acho que 4, 5 anos já com desse formato. Exatamente. E cresceu pra caramba. Não, tem funcionário no mundo inteiro, a equipe dele é uma equipe do mundo inteiro, eles até utilizam uma plataforma que eu não me lembro o nome, né? Eu não lembro de nada. Que é uma plataforma. É interessante, eu não sei se é legal, mas você grava. Eu vou conversar com o meu funcionário que está sei lá, na China. Então é difícil você quadrar o horário com o cara. Sim. Quando você está indo embora, ele está chegando. Então você não consegue fazer muita conferência. Então é uma plataforma, tá lá no podcast. Você grava um vídeo mostrando uma apresentação, explicando algum problema ou alguma solucionando o problema. Você pode até escolher deixar a tua telinha pequenininha, então ele vê a tua imagem. E aí, quando ele chega... O OBS, né, faz isso. Oi? O OBS não, faz mas isso. não é de conferência. É aquele lá do Patinho, será? Esqueci o nome. Yark. Mas é como se fosse uma plataforma, um Teams ou um... Tá. Só que quando você chega, tá lá que você recebeu essa mensagem, você recebe como se fosse esse vídeo, mas a plataforma facilita para você fazer esse vídeo. E é o ideal? Não, é muito mais fácil quando você está conversando, né, ao vivo com a pessoa. Mas você vê que são então, mas eu acho legal isso aí quando você fala, mas antes não tinha isso. Não. E era muito mais difícil qualquer coisa, cara. Você poderia fazer isso antes, mas aí você tinha que gravar. Aí você manda por e-mail. Ou ligar, né, cara? Que era um problemaço, cara. É que eu fazia muito negócio na China, né? Então, cara, era assim, eu tinha que ficar ligado de madrugada, os caras me ligavam para poder resolver a parada, porque não tinha. Agora, com essa plataforma, por exemplo, evitaria essa situação. Claro, muitas vezes você podia resolver por e-mail, mas às vezes não, cara, é urgente porque está embarcando a carga e tem que fazer. Mas assim, falando um pouco do nosso negócio, né? Nós temos a Adon Studios, temos a Tomcast em português, Brasil, temos a Tomcast em espanhol, né? Exato. Digamos assim, são 2 negócios, ok? Certo. 2 negócios, mas é uma empresa, digamos assim, mas são negócios, geram receita, geram... Isso. Tem tudo assim que fosse uma empresa tradicional. Claro. Para quem nos escuta, por que nós estamos sendo bem sucedidos nesse sentido?
Responde você, Song, você que manja pra cara desses negócios. Eu tô na mesa, jogo na mesa e jogo Porque batata, assim, ó, e a gente acaba falando do Song, a gente acaba não vendo, você acaba vendo a minha cara e a cara do Léo, mas é o Song que faz a maquininha funcionar ali por trás. Entendeu? Ele que organiza tudo. E uma coisa que a gente percebeu aí dentro, por isso que eu tô provocando o Song, porque uma coisa que a gente percebeu foi que, cara, você sabe pra onde direcionar e de que maneira direcionar. Porque as pessoas, elas também têm um preconceito. A gente que tá fazendo bastante mentoria com algumas pessoas, as pessoas têm um pouco de preconceito na questão do, mas eu não quero virar um youtuber, eu não quero virar um tiktoker. Não é isso. É um modelo de negócio que você pode ampliar o seu potencial de visualização, de negócio, de alcance. Claro. E você que mexe muito com o SEO, com toda essa ferramenta por trás, não é simplesmente você colocar na internet, não é? Tipo, você tem que saber para onde direcionar, como direcionar, escolher esse público, escolher a linguagem. A gente às vezes conversa pra caralho, até com o próprio Léo, você conversa muito com ele, muito mais do que eu, a maioria das vezes, organizando tudo isso, falando, cara, é melhor a gente fazer uma postura mais assim, a linguagem é por aqui, para esse público entender, para poder, não esqueça de falar tal palavra no seu vídeo, para poder alinhar. E isso também ajuda a potencializar e organizar de maneira igual uma grande empresa. Como é que eu vou me comunicar com o público, né? Sim, é que tem duas coisas que nós temos que observar. Né? A primeira coisa assim, é como a máquina funciona. Né? Como é que a máquina. Quando eu digo máquina, tá? É podcast, YouTube, Instagram, todas essas máquinas de redes sociais. A gente primeiro tem que saber como é que funciona. Mas, se as pessoas por trás não, as pessoas que estão na frente da câmera ou do microfone, não serem aquelas pessoas que realmente curtem ou sabem o que querem fazer, nada funciona. Não funciona, tá? Então, assim, eu joguei isso na mesa e quero ver a opinião de vocês, mas vou dar a minha, Sim. agora, tá? Uma coisa que eu percebo no Léo, em você, Hulk, e nós que estamos aqui no negócio, é tesão, tá? É tesão pela coisa acontecer, fazer a coisa acontecer, tá? A coisa que eu vejo, por exemplo, podcast, podcast é foda, cara. Tem que gravar, tem que chamar convidado, nós não fazemos podcast ao vivo ainda, né? Mas tem todo esse panorama que tem que ser preparado para colocar a coisa no ar. Sim. Que tem que ser preparado, tem que ter tesão pela coisa acontecer, tá? Ok, eu conheço a máquina, eu sei como fazer, beleza, mas se não tiver pessoas por frente fazer tesão, não adianta, né? O Léo tá na Espanha, tá? Não é a principal ocupação dele. Sim, não é a principal ocupação dele, mas ele gosta de fazer, ele gosta de conversar. Sim. Ok, acontece algumas coisas paralelas, por exemplo, ele consegue se aproximar com o CEO de empresa tal, consegue se aproximar com tal pessoa. Você tem um network, claro. Isso é legal pra gente. Isso é fenomenal. Claro, isso podcast, claro, assim, claro. em nenhuma outra mídia consegue ter um network tão forte quanto o podcast. Claro. Tá? Claro. Você conhece a história do cara, conhece você, então começa a surgir algumas movimentações nesse sentido. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, é isso, tá? A gente tem que chamar pessoas que têm tesão pela coisa. Tá? Tesão pela coisa. Então, o Léo tá na Espanha, cara, não fica ligar. Ô, Léo, caralho, cadê a porra do podcast? Foda. Não, você tem que fazer, é o que você falou, não é minha principal ocupação, então você tem que fazer no seu tempo livre. Acaba sendo até uma atividade assim de hobby também. Pra você ficar com profissional, tem um lado, porque você tem a responsabilidade, porque não é só brincadeira, mas é porque você gosta. E quando você gosta, não é só trabalho, é hobby, é tudo junto, mas é legal, você não se importa de ficar convidando as pessoas, editando, né, arrumando e indo atrás, comprando, investindo, porque é uma coisa legal e você quer cada vez mais, né, ter uma boa qualidade. E é o que você falou, se não gostar, como tem muita gente que resolve fazer, né, qualquer tipo de atividade, um podcast e não rola, porque a pessoa ou uma empresa mesmo. A gente tá falando se o cara vai fazer uma empresa física. Cara, se o cara não tem tesão, não sabe, puta, desiste rapidinho, né? Desiste rápido, cara. Porque é cansativo. Eu acho que tem uma outra coisa que é interessante o Léo botar esse ponto de vista, porque a gente tem dois perfis aqui, né, muito claros, assim. Um perfil que eu e o Song, que a gente está investindo como marcas para isso, então a gente tem 3 marcas hoje, a Atom Studios Projetos, a Atom Studios Comunicação, que seria podcast, YouTube e tal, e a Núcleos, né, que vai fomentando. E é engraçado que pro podcast eu costumo falar isso pros entrevistados na hora que eu vou começar a entrevista, antes não. Que eu coloco na minha agenda o podcast como sendo uma reunião. Sim. Mas eu sei que para quem eu estou entrevistando, ele não é uma reunião. Ele é uma descontração. Só que eu tenho que fazer isso funcionar dentro da máquina. E daí entra um pouco o que você falou, né, Som, que foi as tomadas de decisão. Nesse modelo de negócio, se a gente fosse pedir para a pessoa vir até o local,
a quantidade de nãos e de negativas e de erros estratégicos que poderiam acontecer seria enorme. Porque às vezes a pessoa não pode, aí pega trânsito, aí acontece igual, e não é uma crítica, igual ao Flow Podcast ou alguns podcasts, o cara fala, puta, é tanto tempo para ele poder ir até o podcast, o cara demora 1 hora para chegar, então eles aproveitam ficar 3 horas de podcast, depois mais 1 hora para ir embora, então o cara perde praticamente que o dia ali para aquilo lá. E nesse tipo de modelo de negócio é muito para mostrar que a gente tem conteúdo de qualidade e faz isso. E o segundo modelo que eu acho legal do Léo, que é uma coisa que a gente está fomentando para um monte de gente aí que está ouvindo esse modelo de negócio, o Léo sabe que ele está construindo também tá pegando todo o know-how dele e apresentando para o mercado. E apresentando não é só para o mercado, para futuros lugares que ele pode trabalhar ou não é nem essa questão. É assim, pô, o Léo fez muita coisa na carreira, né? São 22 anos também, né, Léo? 20 anos. Sim, 22. Né? 22 anos trabalhando nisso. Cara, o quanto de expertise que ele tem para conseguir lidar com isso. E outra coisa, que eu acho que é o mais engraçado, fazer o podcast, como você falou, não é fácil. Muitas vezes a gente fala muito do entrevistado, né? Do entrevistado, mas às vezes a gente esquece do entrevistador, né? É mó treta, como é que você tem que se virar com isso, cara? Que é o que a gente já falou, tem perfis de entrevistado que você faz uma pergunta e essa pergunta e já vai até o final do podcast porque o cara fala pra caramba. Tem assuntos, a gente não domina todos os assuntos. Não, nem ferrando. E você se prepara, mas não tem uma fórmula mágica para você se preparar. Eu não consigo conhecer sobre a pessoa, ou estudo 1 ano sobre a pessoa, e você tem que ter um mínimo de experiência, jogo de cintura, né? Porque tem entrevistado muito bom que fala muito pouco, que é muito curto na resposta, porque a pessoa ou tá envergonhada às vezes, né? A pessoa às vezes tá meio nervosa. E é difícil porque você tem que ter... eu não vou falar que eu nunca tinha entrevistado, nunca tinha guiado, né? Talvez uma conversa. E você vai melhorando, claro. Acho que quanto mais entrevistas você vai aprendendo também. Sim. E claro, quanto mais gente eu converso, mais biblioteca eu tenho na minha cabeça. Sim. Porque aí você cita um, cita outro. Então, pra mim, além de ser muito legal, é um baita aprendizado, porque eu conheço sobre temas, ou entro em temas que eu nunca discutiria, talvez. E ao mesmo tempo, a gente faz que as pessoas também tenham acesso a isso. Não deixa de ser profissionalmente algo muito bom também. É network, as pessoas estão conhecendo a gente, você vai estar na rede, você está, né, disponível para o mundo, é super legal também. Então só agrega, mas é o que o Som falou, se não gostar, você não vai conseguir. Você desiste rápido. Você vai desistir, porque dá preguiça muitas vezes, né? Não vira core, né? Não vira aquela coisa. Qualquer negócio que você vai começar, independente, é isso que a gente está querendo levantar, né? Independente se for na internet ou não, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito na internet. A gente vem de uma. Eu venho de uma. Eu e o Song, principalmente, o Léo também, mas a gente começou a fomentar esse negócio na internet. A gente vem muito de um negócio que é o show de fábrica ali, um a um, né? Tipo, eu produzi um produto, eu vendo um produto, produzi um produto, eu vendo um produto. Como é que eu transformo isso daí em serviço foi a grande mudança de mentalidade. Mas nos dois negócios, cara, se você não souber alinhar o que você está tendo e entender qual é a máquina, então na indústria você sabe as suas máquinas de produção. Sim. Na internet você também tem várias máquinas de produção e máquinas de divulgação. A questão é que você vai divulgar e como vai divulgar. Né? Eu acho que isso é um negócio que as pessoas têm que perder um pouco o preconceito disso, cara. Claro. Tem que enxergar a internet como um negócio, né? Isso tem que chegar como um negócio, tá? As redes sociais, seja qual for, é um negócio, tem que gerar receita de uma forma ou de outra. Né? Sim. É claro, a forma de como essa receita vai ser gerada, muitas vezes descobre no meio do caminho, mas tem que... Mas que empresa não descobre? A tua empresa, quando você teve fábrica de ventilador, cara? Mas eu digo assim, do receita porque não é claro, né? Sim, tá. Porque assim, eu produzo tal coisa, eu vou vender tal coisa, acabou. Aí muitas vezes, então a gente acaba descobrindo isso. Mas uma coisa que a gente percebe também, no caso do Léo, que tem oferecido no lançamento... Não precisa puxar o saco dele o tempo todo não, hein? Ele vem da Espanha, cara. É verdade, eu quero tomar umas... Como chama lá? Um drink lá que é famoso, sangria. Quero tomar sangria na casa dele, cara. Comer umas tapas lá. As tapas, Bom Ramon. É o momento pra isso. Mas assim, uma coisa que eu tô vendo assim, que o Léo tem experiência, ele tem é muito claro assim, o hard skill dele. Sim. Né? E também eu só preciso que ele fala, mas agora nós estamos entrando no golden skill do Léo. No golden skill do Léo, exato. Que é justamente o quê? Ele transmitir esse conhecimento que ele tem. Exatamente. Né? Que o podcast permite que isso aconteça. É claro, ele tá conosco nisso, mas não deixa de transmitir o golden skill dele, né, Rô? Exato. Fala um pouco desse golden skill aqui, que vem a ser isso? O golden skill...
Cara, eu não sei, tá? Tô sabendo não. agora. Ele não sabe porque foi o seguinte, é uma terminologia. Ratinho de laboratório. Ratinho, tô, né? tá aqui, pô. Na verdade, o rato de laboratório tá aqui, sou eu. Eu sou o rato de laboratório do Gold Skill. Depois a gente teve a Sica como rato de laboratório para algumas ações, porque a gente ainda estava entendendo a movimentação de como funciona. Entendemos, por exemplo, que a gente já sabia por história do design, o design ajudou muito isso e a administração ajudou pra caramba nisso, a parte de administração que o Song traz bem, que é aquela coisa, cara, não adianta eu botar qualquer coisa na internet e sair vomitando, né? A gente sempre comenta que o nosso canal, que tem 4 anos, 3 anos oficialmente, 2 anos e meio, a gente pegando forte, entendendo a máquina, é um canal... Perdi. Gold Skill. Calma, toma. Enrola que eu levo. Não, cara, eu tava com... acontece, Não, normal. Já volto. Peraí, deixa eu voltar. Gold Skill, a gente tá falando... Você foi o rato da laboratório, a Sica, a questão do conhecimento dela. Dos Tá, lembrei. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Que, na verdade, não adianta. Um negócio na internet ou um negócio fora, ele tem o mesmo preceito que é como eu vou atacar e de que maneira eu vou fazer. Hoje, a gente sabe que nosso canal do YouTube podia estar muito maior. A gente podia já estar com a plaquinha aqui atrás. Mas vale a pena estar com a plaquinha, porque vale a pena você falar para qualquer um ou falar da maneira certa para as pessoas certas. E então todos os nossos assinantes do canal e do podcast, eles são potencialmente pessoas que realmente entendem sobre o mercado e querem saber um pouco mais sobre o mercado. Tá? Esse mercado de design, da inovação e tal. Não adiantava atingir todo mundo. E isso é um erro estratégico. O erro estratégico seria eu falar, o mais. É que nem no mundo físico, quando a gente fala de indústrias e empresas, eu falar, eu preciso vender mais. Não necessariamente. Eu já dei várias vezes o exemplo da Apple. Você não precisa vender mais, você precisa vender com qualidade. Né? E aí a gente foi percebendo isso. Então o que seria esse Gold Skill, né? Se a gente está falando de coisas não tangíveis e você falar sobre vender uma ideia, vender um conceito, vender alguma coisa assim, o hard skill é o tangível, é aquela capacidade que você tem de mexer no software, aprender uma língua e várias coisas. Aí você tem o soft skill, que é quando você começa a entender essas habilidades, como você faz a aplicabilidade dela. Falar com as pessoas de uma maneira adequada, falar com a tua equipe, exige no momento certo as coisas certas, que é aí que você se torna um bom chefe ou não, né? Uma vez perguntaram, você prefere um bom chefe ou um chefe bom? Pra mim não é binário, pra mim é as duas coisas, tá? Eu refleti muito sobre isso. E falava, o que é um bom chefe? É o cara que sabe comandar. O que é um chefe bom? É o chefe bonzinho. Pra mim tem que ser as duas coisas, tá? Só que o bom chefe é aquele cara que justamente fala, cara, o cara tá desesperado pra esse tipo de entrega. Calma, a gente tem uma fase de respiro, porque o design permite isso. Então usar toda essa inteligência. E dentro disso a gente chega num nível que é o Gold Skill. Só que o Gold Skill ele não consegue ser percebido no mundo físico, porque o mundo físico você tem o hard e o soft ali que você está lidando. O Gold é como é que eu transmito as minhas informações de uma maneira eficiente, e quando a gente fala de eficiência não é de quantidade, mas é de qualidade, para as pessoas conhecerem tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente pode transmitir para os outros. E a gente percebeu dentro da internet que tem muita gente jovem colocando isso, porque falam que está acostumado, eu não concordo, eu já vi jovens que não sabem mexer na internet, aliás, eu dou aula na universidade, é um grande exemplo, e teve aluno que bugou, aluno de 18, 17 anos, que bugou na hora que ligou o Zoom, não sabia mexer com o Zoom, e falar que está na internet, não está, né, não sabe mexer, não sabe entender a rede. E o Gold Skill é justamente isso, né, o Gold Skill, quando a gente está falando, e o Léo começou a desenvolver bastante, a gente começou a desenvolver com o Léo bastante isso, é assim, qual a sua habilidade de pegar você, seu conhecimento e transbordar além daquela sua bolha que você tem, porque afinal você é limitado pelas pessoas que você conhece. Sim. Na internet você pode falar com todo mundo, só que ao mesmo tempo, e faz parte da estratégia, não é falar com todo mundo a Deus dará e a Léo, né? Quando a gente fala ao Léo, né? Aqui no Brasil, e falar ao Léo, mas é na verdade falar da maneira adequada e atingindo pessoas adequadas de maneiras adequadas, né? Então isso que eu acho que é essa história do Gold Skill. E isso a gente começou a perceber que era um ativo importantíssimo para você se desenvolver, para qualquer pessoa se desenvolver dentro da história. Então a internet não tem que ser seu inimigo e nem você tem que olhar a internet como sendo realmente algo que vai ser pejorativo. Né? Você tem que colocar, é um canal. Lembra que você ia lá, a gente tá até discutindo no off, né? Sim. Nós três.
Porque se você ia antes no porta a porta, agora você vai no ping, sabe? Você vai no ID por ID, né? Você vai na máquina da pessoa. Então você tem que entender como você chega nessa máquina. E o grande legal é que você tem formas de se comunicar de maneira diferente. Antes eu ia porta a porta, olhava para a pessoa e falava com ela. Hoje eu posso comunicar para diversos graus, para diversas portas diferentes e grupos diferentes, que às vezes estão afim de ouvir aquilo lá. E isso é transbordar esse conhecimento para que todo mundo tenha a possibilidade de falar, poxa, os jovens estão aí se conectando e falando sobre coisas que a gente manja, tá? E é legal, pô, estão falando certo? Tão. Eu acho que a maioria que eu acompanho, principalmente de design, de coisas, os caras estão falando certo. Só que você vê que eles estão 15 anos antes. Eu já falei aquilo que eles estavam falando, olha, design eu estou descobrindo o que é isso. Nossa, eu descobri que design ele realmente faz projeto. Ele já falou, a gente já sabe disso. Ele está falando que design muda estratégia de empresa, muda conceito, muda, e a gente faz isso dentro da internet. Então isso que é potencializar. Tem que perder bastante desse preconceito, né, Song? E a gente sofre bastante com esse preconceito, né? Sim. Eu resumiria com o skill seria você transmitir aquilo que você já sabe de uma forma que mais pessoas possam entender o que você... Transbordar, né? Você vai transbordar, é o transbordo em geral, né? Então, ou aquilo que o Hulk sempre comenta nas entrevistas, e até já comentamos internamente, é você também sair desse meio, né? Que antigamente a gente sempre transmitia todo o nosso conhecimento para o mundo do design, de pessoas... Quase que não só design, mas sei lá, engenharia, as pessoas que estão ligadas só com a área do design. Ou só com a sua área que você trabalha. Porque você não conseguia expandir porque não existia esse tipo de solução digital que chegava. Então, ou você, sei lá, era um professor e atingia outros públicos em outros cursos, ou sei lá, você escrevia para alguma revista e que alguém... Agora não, agora você pode explorar esse teu conhecimento para outras áreas e essas outras áreas começarem a ver não só que design não é só coisinha bonita, que também é, mas que muita gente acha que design só faz a casca, né? Ainda é muito assim. E fazemos também, não é que merecendo, porque muita gente também do design acha que isso é ruim, não. Não, isso é excelente, é maravilhoso. É uma parte final que legal, mas também para ver que a gente tem muitos skills aí, e dentro vai estar os menos ou mais, como os Goldens, e que esse cara pode estar aproveitando também. Para outros negócios, nada a ver, né? Como já acontece hoje em muitas outras indústrias, mas isso eu acho que foi com esses recursos que a gente tem hoje em dia para chegar, né? Porque senão não chega, né? E daí transformar realmente nas coisas em transdisciplinares, né? Exatamente. Que é o que a gente está fazendo agora, começando, você já faz... Eu já tenho até entrevistas futuras com pessoas já fiz de outras áreas. Eu acho mó legal. E vamos fazer cada vez mais de outras áreas. Você jamais ia tangibilizar de algum jeito, a não ser num talvez negócio. Daí quando você também está fazendo um negócio, você toma cuidado com as palavras, com as coisas que vai colocar. E quando você está num bate-papo, você consegue tirar mais proveito, até achar mais oportunidade, né? Não, e sempre no meu caso a gente tenta levar para minha expertise. Sim, tenta levar o assunto ou relacionar os temas de outras áreas com o design, porque sempre tem. Sempre tem. É muito interessante, sempre tem alguma coisa. Design tem essa capacidade que, aliás, eu já ouvi bastante falar, acho que o Song já falou isso, capacidade de juntar alho com bugalho e dar certo. Como assim, cara? Como é que você conecta veterinária com medicina e faz algum projeto? Como é que você faz isso? Fácil. Tipo, fácil não é. Claro, mas a gente estuda pra isso, você consegue. Né? A gente faz a conexão. E no final é o tema que a gente tá falando, sem os recursos digitais de hoje, isso seria, como já não acontecia no passado, ou seria impossível. É lento, é muito lento. Ou nunca acontece, né? Nunca chega. Ou nunca chega a conexão. Que aliás tem um livro excelente, né? Que tem um vídeo também na internet que eu acho muito bom, que é do Steve Johnson, que é De Onde Vêm as Boas Ideias. Ele fala sobre essa questão das conexões, o quanto é importante isso. Tem um TED Talks dele, que é excelente e tal. E como é que faz... Como é que faz para participar, para ter acesso ao algum skill? Como é que é isso? Esse é o nosso negociador. A gente tem a mentoria, né? A gente tem uma mentoria gratuita, né, Song? Tá aí embaixo que a gente Sim, eu vou deixar o link. Tá? Na verdade é uma inscrição que pode ser feita gratuitamente, tá? E dessa inscrição a gente vai selecionar algumas pessoas para participarem de uma mentoria nossa. Isso, tá? Não é qualquer um que entra da mesma maneira que não é qualquer então, conteúdo que a gente são momentos, né? Tem pessoas que talvez não seja no momento de entrar. Isso. Né? Pode ser mais pra frente. Mas ao mesmo tempo também a gente tem bastante conteúdo também no YouTube que fala sobre nosso mercado, nosso nicho, e que vai ser interessante para pessoas também que terem acesso, né? Enfim, é informação, né? Em termos de informação do nosso mercado de design, criatividade em geral, isso tem bastante coisa no nosso canal também para as pessoas que tiverem curiosidade, né? Mas vocês que estão escutando a gente, deixa de se inscrever, tá? De repente a gente está batendo um papo 1 a 1 aqui.
Eu acho que é importante dizer que você está falando do bate-papo e tal, esse negócio da inscrição, é justamente isso, né? A gente percebeu num fomento de negócio como a gente podia potencializar isso que a gente já está fazendo a gente já fez com 6, 7 pessoas, assim, que já estão aí, já estão fazendo coisa, fora as outras que a gente já está mentorando, e percebeu 2 nichos, né? Um que a gente já trabalhava, né? Que é o serviço tipo como a gente pode fomentar o seu negócio, a ele se transformar em negócio mesmo, entender valores, entender entregas que pode ter, quais são os recursos, como isso pode acontecer, que é a gestão de empresa, gestão de negócio. Então, às vezes você tem uma ideia na cabeça, alguma coisa e fala, puta, quero tirar do papel e botar na prática. Isso a gente faz há anos, né? Que é a gestão do negócio. Desde 2010 eu trabalho com isso daí, e o Song a vida toda porque ele é da área de administração. E a gente começou a perceber essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Porque afinal hoje o que é você fazer um plano de carreira? Não é você trabalhar numa empresa e sonhar trabalhar na empresa do começo da sua vida até o fim. Talvez os baby boomers, que eram os nossos pais, eu tenho 44, mais ou menos a faixa daqui, os baby boomers, que eram os nossos pais, tinham essa mentalidade e as empresas estavam preparadas para isso. Tá? Então você entrava numa empresa e galgava aquela empresa. Hoje em dia você tem que fazer a sua própria jornada de carreira. Então, o seu desenvolvimento é mais importante do que o desenvolvimento dentro da empresa. Tá? E, na verdade, hoje as empresas olham para o seu desenvolvimento e falam, quero esse cara na minha empresa. Né? Tem vários podcasts que saíram e várias pessoas que foram entrevistadas. O Léo também viu isso daí bastante, que eu vi em alguns podcasts, o cara falando, cara, o que a gente olha não é o currículo em si da pessoa, a finalização, o que você fez? Legal, você fez a caneca, sei lá, tô dando exemplo de design. Mas peraí, como é que você chegou nisso? Eu tô mais interessado no como você chegou do que no projeto. E eu tô falando aqui com um cara, por exemplo, eu sempre tive meu negócio. O Song, ele também teve. O Léo trabalhou em grandes empresas, em grandes marcas. E assim, eu acho que o olhar para você contratar novas pessoas não estava especificamente, nossa, que portfólio bonito, mas... Não. Cara, como é que o cara chegou nessa coisa, né, bicho? Não, e o que eu mais vejo... Não mais, tem de todo tipo, mas muita gente ainda fazendo portfólio com renders bonitos, com muito render legal e tal. E esse tipo de portfólio no final não é o que mais me chama atenção. Chama atenção, é bonito. Sim. Mas coisa bonita tem um monte de profissional que só faz rendering, que nem é designer, nem nada. Isso você pode contratar, o cara faz pra você e melhor que muito. Melhor que muito. Mas a gente contrata, né? Mais rápido e mais barato. Então eu falo pra muita gente, às vezes quando eu falo com algumas universidades, né, essas conversas que tem bate-papo e tal, você tem que saber software, alguma coisa assim, é importante saber um mínimo. Mas não se prenda a isso, né? No final das contas, esse é uma parte pequena hoje em dia, eu diria, do designer, do novo designer, talvez. Sim. Você tem que saber mais solucionar os problemas e conceitos bons do que ser um bom modelador 3D ou um bom renderizador. Porque isso aí você tem profissionais, você paga, tem plataformas, né, de autônomos aí, de freelancers que fazem para você com um preço bom. E você pode se concentrar em soluções, ao invés de querer ser o melhor modelador 3D, o melhor renderizador. Tem empresa que procura isso? Tem, não vou dizer que não tem, mas não é o que eu procuro muitas vezes e não é o que a grande maioria procura, né? A indústria, né? A indústria em geral. E é legal que você está extrapolando isso para o design, mas a gente está falando de qualquer área, né? Claro, tem o Alan Rodrigues, né, que a gente conversa bastante, que eu já fiz alguns podcasts, já participei, é um bom colaborador nosso, a gente conversa bastante, que ele é engenheiro. E ele fala, cara, mesmo na área de engenharia, ou quando a gente fala na área de administração, em qualquer área, os caras estão querendo entender como você faz o seu raciocínio para chegar naquelas soluções. Sim. Que a gente está falando aí no World Economist, saiu aí a lista, né, no último ano, aí para 2020, qual que era a proposta. Que era questão de empatia. Empatia, gente, não vamos tentar entender filosofia, é entender o outro. Às vezes é o seu funcionário, às vezes é seu cliente, às vezes é o projeto. Sim. É empatia, se colocar, né? Aliás, tem empatia e autoridade, né? Alteridade são dois conceitos, né? Alteridade é realmente se colocar no lugar do outro, e empatia é entender a posição do outro. São coisas distintas e a gente usa muito bem. Mas outra coisa era gestão de pessoas, gestão de risco, tá tudo relacionado a como eu vou lidar. É como eu lido com os problemas complexos, né? Sim. E não necessariamente como eu lido com como eu vou produzir esse mouse na parte de engenharia, física, química e assim por diante. Mas sim, como eu lido com problemas complexos, com a lógica inteira, né, desse processo. Os processos esses né, que você falou, como vai ser depois, já estão aí, né? Já estão. A solução, agora chegar na solução, chegar na forma aí, numa metodologia, ou criar uma metodologia muitas vezes, porque as metodologias também
nem sempre funcionam com tudo, que é o Não, grande... na verdade o ideal é, a gente sempre fala, né? Você não tinha uma... Você pensa do mesmo jeito, o jeito de design, mas com certeza você era da Bosch, que era Continental, Isso. que era a principal concorrente da Brastemp, Sim, né? Electrolux, Sim, Electrolux, que era o Whirlpool, que a gente até entrevistou também o Mário Fioretti. Sim. E eram concorrentes, e você era gerente de design ali. Aí ela mudou pra MAB, a MAB comprou, absorveu. Exato. Depois você saiu da MAB e foi pra Teca, que é uma outra. São 3 multinacionais, né? 2 de mega porte e outra de grande porte na Europa, que é a Teca. Sim. E que, cara, eu tenho certeza que a mentalidade era a mesma de projeto, mas você teve que adaptar metodologias que funcionavam em cada uma dessas empresas. Então o método que você usava, você adequava, né? Isso também é um trabalho de design. Como é que eu adequo isso? Sim, né? sim. E acho que passa com outras áreas também. Você vai Sim. porque a companhia, ou pela cultura do país dela, sei lá, trabalhar com alemães, depois você vai trabalhar no meu caso, com mexicanos, que já Sim. tem culturalmente outra cultura, outro estilo, né, de vida e de trabalho. Agora na Espanha, com outro estilo também, né, com a visão mais europeia, e acho que acontece, você tem que se adaptar. Mas o eixo central continua o mesmo, isso é fato. Você só tem que se adaptar e ver como. E ser flexível com as coisas também. Acho que é. Sim. Assim como no trabalho a gente tem que Sim. achar a solução, você tem que encontrar a sua solução para trabalhar também. Você tem que encontrar seu espaço ali como. Fácil não é, mas como você vai. Né, aí cabe a cada um ter. É verdade. E acho que em qualquer área é um pouco assim também, né? Tanto com empresas e projetos, né? Os projetos também, cada projeto acaba. Você não consegue mais hoje em dia, né? É uma discussão muito de faculdade de design, que os alunos querem normalmente aquela apostila que dá todo. Cara. Todo quadradinho. Passo a passo, né? Você pode dar como professor? Pode, mas a gente sabe que você está Cara, enganando. é engraçado, né? Porque você tem... É que aluno de faculdade é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu comecei a dar aula aí também como uma terceira carreira, vamos dizer assim. E eu gosto, mas é engraçado. Quando você dá muito para um lado, o cara quer do outro. Quando você dá muito do outro, ele quer para um lado. Tipo, Exatamente. se decide, entendeu? A gente sabe qual que é o melhor, pode ter certeza. A gente olha eu olho para minhas equipes de alunos como eu olho para minhas equipes de design. Eu olhei para minhas equipes de design da mesma forma. Claro. Esse cara é competente nisso, aquele é competente nisso, ele é competente. Ih, esse aí, cara, esse aí não vai servir para design nunca. Pode desenhar o melhor que for, tá ligado? Mas é muito por aí. E é isso, galera. Estamos super felizes aqui que o Léo tá aqui pela primeira vez no Brasil, profissionalmente. Imagina. E é isso que a gente queria deixar a fazer esse podcast mais falando sobre essa questão aí da internet, dos negócios. E a gente está abrindo sim, existe essa possibilidade que a gente entendeu que todo mundo pode extravasar, pode chegar nesse ponto, não é fácil, tá? Mas a gente dá os caminhos e fala quais são as formas. Então, se inscreva aí embaixo. Vocês vão ver que vai ter, a gente já faz uma pré-seleção, tá? Pra gente entender quem tá preparado para esse momento ou não, porque não adianta falar que tá todo mundo preparado, mas vale a pena e a gente bate um papo aí, chega nos acordos, né? E chega nas lógicas. Beleza? Então é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Leozito, valeu. Como é que fala em espanhol? Graças, achei que ia falar. Hasta luego. Estou. Como é que é? Estou embaraçada. Estou embaraçada. Eu posso falar assim? Estamos bem aqui, né? Se alguma mulher chegar pra você na Espanha e falar, estou embaraçada. Fala pra mulher, não fique embaraçada, fala comigo. Complicado. Não, mas valeu. Quem sabe a próxima aí a gente não faz lá por Madrid. Vamos. Vamos fazer lá por Madrid. Valeu, moçada. Até. Tchau.